Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo, eu sou médico da Divisão de Assuntos Comunitários da UFV Campus Rio Paranaíba e estou aqui hoje para conversar com você, que tem mais de 60 anos, sobre o envelhecimento saudável. Pois então pessoal, durante muitos anos as pessoas encararam o fato de ultrapassar a barreira dos 60 anos como algo ruim, algo que levava a pessoa para uma sequência de anos cheio de doenças, de limitações e de complicações na sua vida cotidiana. Isso é um conceito que, felizmente, ele está errado. Envelhecer não é sinônimo de adoecer. Nos últimos anos, essa perspectiva ela tem mudado e cada vez mais as pessoas estão entendendo que é possível sim viver com qualidade após a faixa etária dos 60 anos. É óbvio que após essa faixa etária, o corpo, o organismo, ele sofre algumas alterações, como também a pessoa passa por isso nas faixas etárias da infância, na adolescência e na vida adulta. Porém, após os 60 anos, algumas dessas modificações podem causar algum nível de limitação funcional, como por exemplo, é comum a pessoa perder um pouco de força, a pessoa perder um pouco de massa muscular, a pessoa perder um pouco de massa óssea, mas isso não quer dizer doença. As pessoas confundem este conceito, né? As pessoas acham que ter mais de 60 anos é sinônimo de adoecer. Por exemplo, a artrose. Todo mundo acha que porque tem 70, 80 anos, vai ter artrose do joelho, artrose do tornozelo. Isso não é verdade. A artrose ela é doença, ela é algo não natural, assim como a incontinência urinária. As pessoas acham que vão se tornar mais velhas e que vão se tornar incontinentes, o que também é um grande erro. Mas então, Gustavo, o que eu posso fazer para que eu envelheça de maneira saudável? Gente, basicamente, o que está no cerne do bom envelhecimento? O que está no centro disso? É o estilo de vida que a pessoa leva, né, os hábitos que ela tem, a sua alimentação e a prática de exercícios físicos. A pessoa que se alimenta bem, que cuida da sua saúde, que pratica exercícios físicos regularmente, ela tem uma maior chance de envelhecer e de não adoecer junto com o envelhecimento. As pessoas acham que após os 60 anos elas têm que evitar, elas têm que se limitar a algum nível de atividade, e isso também é um grande erro. A pessoa pode sim, após os 60 anos, continuar a prática de atividades físicas. Mas espera aí, Gustavo, eu tenho 75 anos e não tenho esse hábito. Eu posso começar a fazer exercícios físicos? É claro que pode. Obviamente que quando você vai iniciar uma prática de atividade física, aquele exercício, aquilo que vai ser planejado para você, tem que obedecer o limite da sua capacidade inicial. Isso vai ser adaptado e à medida que você for progredindo, você pode aumentar o seu nível de desempenho. Isso vai te ajudar, por exemplo, a ganhar mais força, a melhorar a sua marcha, vai diminuir o seu risco de sofrer quedas. Além disso, uma boa nutrição, uma alimentação saudável também é benéfica. Você não ingerir, por exemplo, excesso de açúcar ou gordura vai ajudar a prevenir contra o diabetes, contra doenças cardíacas, reduzir o risco de sofrer um AVC, por exemplo. Mas tá bom, Gustavo, eu entendi. E o que mais que eu posso fazer para me ajudar a envelhecer bem? Gente, abandonar o tabagismo, parar de fumar em qualquer faixa etária exerce um efeito benéfico para a pessoa. Se você fuma e decidiu parar aos 70 anos, aquilo haverá benefício. Parar de fumar a partir daquele ponto, você não mais sofrerá, você sofrerá uma redução dos fatores de risco para os cânceres relacionados com o cigarro. Por exemplo, câncer de pulmão, câncer de bexiga, são vários os cânceres que têm relação com o cigarro. A mesma coisa a bebida alcoólica. Se você tem o hábito de beber de maneira excessiva, né, e hoje sabe-se que a dose excessiva ela é algo que não se dá para definir, não existe uma quantidade de álcool que é considerada seguro para a pessoa ingerir diariamente. Se você tem o hábito de beber e alguém já te chamou a atenção por isso, está na hora de pensar em parar. O álcool também tem relação com a ocorrência de algumas doenças e também tem relação com alguns tipos de cânceres. Você parar com esse hábito ou reduzir bem este hábito será benéfico de qualquer maneira. O que mais que eu posso fazer? Bom, além disso, é importante que a pessoa desenvolva o hábito de anualmente procurar um médico de confiança.
não só para você fazer uma avaliação geral, mas também a gente tem os chamados rastreamentos. Existem alguns grupos de doenças, como por exemplo os cânceres, em que nós temos os protocolos a serem que são desenvolvidos, né? Então a pessoa pode, por exemplo, se enquadrar num grupo de risco e precisar fazer anualmente uma pesquisa de sangue oculto nas fezes, uma colonoscopia, e ela vai ter desse modo a chance de realizar uma prevenção, um diagnóstico precoce do câncer de colo, o câncer de intestino, por exemplo, que é o câncer coloretal. Você poderá também fazer outros tipos de rastreamento. As mulheres, por exemplo, poderão fazer rastreio, se tiver indicado, para câncer de mama, câncer de colo de útero, endométrio e por aí vai. E que mais, Gustavo, que eu posso fazer? O médico, ele também pode estimar o seu risco de sofrer fraturas. Será que eu sou uma pessoa que eu corro risco de que eu desenvolvi, que eu corro risco de sofrer fraturas porque eu desenvolvi osteoporose? Converse com o seu médico, procure. Ele fará uma avaliação e, sendo necessário, vai te dar o segmento, vai adotar a estratégia necessária para prevenir que você sofra um aumento de morbidade por conta de uma fratura, por exemplo. E o que mais, Gustavo, que eu posso fazer? Gente, uma coisa muito importante, as vacinas. Existem as vacinas que são mais do que recomendadas para as pessoas com mais de 60 anos. Nós temos a vacina contra a gripe, que tem as campanhas anualmente, vacina contra a pneumonia, contra a difteria e tétano, além de algumas outras a depender do grupo de risco. Vacinar é muito importante para evitar que essas doenças, no caso da ocorrência delas, que elas predisponham a pessoa a quadros graves, por exemplo, uma pneumonia induzida pelo vírus da influenza, que é o vírus da gripe. Isso aumenta muito a morbidade e esse tipo de pneumonia é grave a partir dos 60 anos de idade. Então, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês. Atividade física, alimentação saudável, abandonar o tabagismo, evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, procurar o seu médico e vacinação. Isso tudo em conjunto, aos poucos, pode te levar para um envelhecimento saudável. Você ultrapassará os 60 anos, 70 anos, 80 e chegará bem às melhores idades, ok? Essa era a minha mensagem para vocês. Muito obrigado, um grande abraço.